Vamos ler Malaquias 4, 1, 2, 3. Ou melhor, Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Também em Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está vendo? Futuro. Elias virá, futuro. Depois ele falou no versículo 12: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então João Batista também foi um Elias. Como está aqui em Lucas 1:17. O anjo apareceu para o pai de João Batista e falou: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos filhos, dos pais aos filhos. Então João Batista veio no espírito de Elias também, para converter os corações dos pais aos filhos. Os pais, lá em Malaquias fala que de dois Elias, então. Um viria para converter os corações dos pais aos filhos, que foi João Batista. E outro que iria converter os corações dos filhos aos pais, que seriam nos últimos dias. Convertendo os corações dos filhos aos pais apóstolos. As mesmas doutrinas. Então vamos orar agora. Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos. Venha abençoar nesse estudo, nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Eu estava ali ontem em Campinas, e ali, quando eu cheguei no meio de um grupo lá, as pessoas falaram: agora eu quero saber qual que é o Elias verdadeiro, se é você ou é esse homem da foto, E ali tem o Campinas, o Elias de Campinas, Se você quiser conhecer ele, é só você clicar na internet aí, o Elias de Campinas, ele estava ali no meio. Então ele veio defender a doutrina dele, um rapaz ainda jovem, uns 30 anos mais ou menos, apareceu ali, 30 anos de idade, com a camisa escrito o profeta Elias. Ele crê piamente que ele é o profeta Elias, prometido aqui para os últimos dias. Então nós vemos na história muitas pessoas dizendo que era o profeta Elias. Algumas pessoas, alguns homens, muitos homens famosos, que tinham isto neles, crendo que eles eram o profeta Elias. Inclusive o fundador da igreja dos Mormons também, José Smith, também o fundador da igreja das Testemunhas de Jeová também. E muitos outros que criam ser esse profeta Elias que devia vir antes do mundo ser consumido com fogo. Agora, vamos ver. E ali falando com esse rapaz ali, eu falei: mas cadê os sinais? Cadê as obras? Porque falar alguma coisa, todos podem falar. Mas e Deus descer e vindicar aquilo? É outra coisa. Quando Deus desce e vindica aquilo, como fez com o William Branham, fizer tantos milagres que ele fez através do William Branham. Só na África, 1.500 curas em um culto. Na Índia, 2.000 pessoas curadas em um só culto. E ele discernindo os pensamentos das pessoas, e pegando na mão das pessoas. Deus ali no ano 37, 36, quando apareceu para o irmão Branham, um anjo falou com o irmão Branham durante alguns minutos. E o anjo falou para o irmão Branham: eu vou te enviar ao mundo para uma obra com um dom de cura. O irmão Branham falou: mas, Senhor, eles vão crer em mim, Senhor? Eu, um homem sem estudo. Então o anjo falou para o William Branham: vou te dar 2 sinais. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, crerão na voz do segundo sinal. Você vai pegar nas mãos das pessoas, e pela cor da sua mão você vai dizer a doença que a pessoa tem. Quando você orar por ela e a sua mão
voltar ao normal, a pessoa estará curada, pode declarar a cura dela, que ela será curada. Esse sinal, se fosse só uma Bruna falando isso e não acontecesse, então não seria nada, não é mesmo? Mas depois dali, no próximo, já nas próprias reuniões, esse sinal manifestou. E nunca falhou, nas milhares de vezes que o Bruna usou esse sinal na mão dele, né? Nunca falhou. Nunca falhou. Foram milhares de sinais. Milhares. Você me pergunta, mas você não tem nenhum exemplo? Tem vários exemplos. Mas um exemplo que sempre me chama a atenção foi ali naquele dia que aquela mulher esteve naquela cidade, numa reunião em Umbrana, com o médico dela. Com o médico estava do lado dela, porque ela era uma mulher muito rica. Então, aonde ela ia, o médico dela estava com ela. E o médico foi naquela reunião com ela, porque ela foi lá, o médico, sem crer, mas o médico foi ali para constatar, porque ele ganhava dinheiro para ficar ao lado daquela senhora rica que estava para morrer com câncer. Ela tinha poucos dias de vida. Então, Umbrana orou por ela, pegou na mão dela, e o sinal, ele falou, a senhora vai estar fazendo compra na cidade, daqui 3 dias, a senhora vai estar completamente curada. O médico falou, mas como que o senhor fala tal coisa para uma mulher que está morrendo? O Umbrana olhou para ele e falou, se isso acontecer, senhor, ele falou ali no microfone para todos ouvirem, se isso não acontecer, senhor, o senhor pode colocar eu no teu carro com uma placa na minha costa e andar pela cidade, com a placa escrita, eu sou um falso profeta mesmo, que eu falei algo e não aconteceu. Mas ali 3 dias a mulher estava completamente curada, fazendo compra na cidade. Então 2 homens bem vestidos foram lá no apartamento do irmão Brana na cidade e bateram ali, ele abriu e eles falaram, né? Nós somos funcionários da empresa do fulano de tal. E ele enviou para você esse $1.500 de oferta pela cura da esposa dele. E mandou agradecer muito ao Senhor. Ele pegou aquele cheque e devolveu para o homem, né? E falou, Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração. E hoje ali no debate aquele rapaz falou, esses homens só querem dinheiro. Eu falei, você não conhece a vida do William Branham. Ele conhece a vida dos outros homens, né? Mas não conhece a vida do William. As pessoas falam do William Branham sem conhecê-lo. As pessoas falam, batem no peito e falam coisas, né? Sem conhecer realmente, né? Quem foi o William Branham. Né? E tem muitos mais testemunhos que a gente podia estar falando aqui, ia passar a noite toda dando testemunho dos milagres, né? Que o irmão Branham realizou. E uma noite seria pouco para falar de todas as coisas que aconteceram. São tantos milagres que vêm na mente da gente agora, né? Tantos milagres que vêm. O menininho, né? Com leite, com bigodinho de leite. E tantas coisas. O rapaz com a corcunda, né? O irmão Branham falou para ele, rapaz, mexe essa corcunda tua porque vai estar 7 centímetros menor amanhã cedo. Mestre, leva um barbante e meça. Ele levou e mediu. No outro dia, ele pôde erguer as mãos. É verdade, Senhor, está 7 centímetros menor do que estava ontem. E amanhã vai estar mais tantos centímetros também. Pode medir. Não foi um milagre, ali foi apenas a cura divina. O milagre acontece na hora. A cura divina já leva mais tempo para acontecer. Um dia após o outro. Porque Jesus falou, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, mas não falou data, nem dia, nem nada. Às vezes leva uma semana, outra vez um mês para aquilo se concretizar, outras vezes um ano, né? Depende muito. A cura divina funciona assim. O milagre não, já é na hora que acontece. Isso que é a diferença do milagre e da cura divina. Então nós vemos pela Escritura que Elias, quem foi Elias? O primeiro Elias foi o tisbita. Aquele homem ali que encarou Jezabel, né? E falou para ela que ela errou no que ela fez, né? De enganar o povo de Israel. E ali naquele dia ali, dos 400 profetas, ele desafiou os profetas ali para ver quem era Deus. Era aquele que responderia com fogo. E Elias consertou o altar, né? Os outros tinham orado ali, mas o Deus deles não respondeu. Baal não respondeu. Então ele orou, consertou o altar e orou. E o fogo caiu.
E a luz veio ali e consumiu a oferta, Eles perceberam que aquele era o homem de Deus, o profeta de Deus verdadeiro. E nesta era, quem foi que Deus respondeu com fogo? O irmão Branham sempre dizia, há uma luz perto da irmã. E a luz está me dizendo que a irmã foi no consultório. Antes de ir no consultório, a irmã viu, a irmã estava na sala da cozinha, que a roupa tal, de tal cor, a parede da irmã é de tal cor. E a irmã pensou tal coisa. Não é, irmã? Ela não falou tal coisa, só foi no médico assim, o doutor era assim, e a senhora tem câncer, não tem? O médico deu um mês de vida. Entendeu? A irmã vai estar curada a partir de tal data. Então, quando alguém orava ali, o irmão Branham falava, a irmã orou para o seu filho, né, que está morrendo, e ele está curado. E quando ela chegava em casa, a pessoa chegava em casa e perguntava, e o filho está completamente curado. Que hora foi isso? Foi tal hora, tal minuto. Foi no exato momento que o irmão falou lá, seu filho está curado. Foi no mesmo instante que isso aconteceu, era naquela hora. A gente lembra de Jesus lá, mesmo falando para aquela senhora, seu filho está curado. Ou aquele centurião, chegou na casa dele, que hora que foi isso? Tal hora, foi a hora que ele falou. É o mesmo ministério, São Lucas 7,30 se cumpriu na vida de William Branham. Como foi em Sodoma, será o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Não Filho de Deus, Filho do Homem está. Filho de Deus foi na zera da igreja. Que foi Deus de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais. Mas nessa última era ele veio de uma forma em plenitude, literal, humano, usando um corpo humano, o corpo de William Branham. Em alguns momentos da vida de William Branham, que William Branham não foi Deus. Por isso que muitas pessoas esperavam William Branham ressuscitar. As pessoas confundiram as coisas, confundiram William Branham com Jesus, achando que ele era Jesus, por causa desse sinal do Messias que veio através dele. Mas não, apenas foi usado o corpo dele em alguns momentos da vida dele, ali no altar, na oração. Mas quando a unção plena saía dele, era o velho Bill novamente, com suas tentações, suas fraquezas, suas debilidades, que ele se arrependia e consertava. Porque ele tinha apenas uma porção do Espírito Santo na sua alma, como você tem, como eu tenho. E quando você erra, você conserta. Porque aquilo faz você entrar em desespero, em tristeza, em arrependimento, essa porção do Espírito. Mas quando ele estava com a plenitude, não tinha como errar, não havia erro, nunca houve erro algum, quando a plenitude estava nele ali. Não havia como errar, porque era Deus fazendo, o Branham nem sabia o que falava naqueles momentos da plenitude, porque não era ele, era Deus novamente em carne humana, cumprindo a sua palavra. Que nos últimos dias ele ia manifestar com o Filho do Homem na terra. Por isso que o Branham fala na mensagem, o Elias deste dia não é um homem, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o ministério de Elias nessa era foi da plenitude novamente, o mesmo ministério do Messias, porque ele manifestou com o Filho do Homem para os judeus samaritanos, mas para o gentio nunca havia manifestado dessa forma o Filho do Homem, nunca discerniu os pensamentos deles, a não ser nessa última era. Então ele tinha que manifestar como Filho do Homem para os gentios, senão haveria naquele dia uma desculpa dos gentios. Você manifestou para os judeus samaritanos, para nós, nunca manifestou como Filho do Homem, só como Filho de Deus. Mas nessa última era manifestou assim o Filho do Homem para poder ser justo e não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. E ele virá a segunda vinda, porque essa foi a segunda vinda, no meu irmão Branham foi a segunda vinda. As pessoas confundem isso. Tanta confusão no meio dos grupos da mensagem, confunde com a segunda vinda. O diabo leva uns para além e outros fica aquém. Tem pessoa que olha o ministério do Branham e fala que isso foi um profeta, igual a Neto do Branham, escreveu um livro, Gerações, e ali falou a tolice que nessa era veio um profeta, como no Velho Testamento apenas. Não viu que nessa era foi o Filho do Homem através da plenitude da divindade. Né? O irmão também, o irmão Peregrino também escreveu um livro, Os Atos de um Profeta. Ele não conseguiu captar que era os atos do Deus profeta, porque não foi apenas o ministério de um profeta. O profeta só faz poucos milagres. Elias, o desbito, só fez 4 sinais. Eliseu, que tinha a porção dobrada de Elias, que foi Elias, depois o Espírito de Elias veio sobre ele, só fez 8 sinais. Nessa era foram milhares, para mostrar que o Elias desse dia, que até hoje vai do Mombrana, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não foi segunda vinda, foi o último sinal.
antes da segunda vinda, como aconteceu com Abraão, o último sinal, Deus encarnou humano ali, discernindo os pensamentos do coração de Sara, batendo atrás dele. Por isso que o humano ficava de costas para a audiência, para mostrar que era outra vez Deus em plenitude corporal na terra, realizando esse ministério do Filho do Homem. Então não foi a segunda vinda atrás de um plano, mas foi o último sinal antes da segunda vinda. Porque a segunda vinda, ele virá como filho de Davi, quer dizer rei, onde se assentará no trono do milênio ali. Será o filho de Davi, o rei sobre a terra. Então o Filho de Deus foi nascer da igreja, com poucos sinais, pouca luz, um dia nublado. Nessa última era foi o Filho do Homem. Deus em plenitude literal, na forma literal, em carne humana, algumas vezes na vida do irmão Branco, em alguns momentos. E com o Filho de Davi será ele como rei no milênio. Você conseguiu separar esse Filho de Deus do homem, Filho de Davi? Você não conseguiu, você está enganado por esses pastores que se diz da mensagem. Voltem para a palavra, gente. Voltem para a mensagem da hora. Ele é o absoluto nosso, é o que o irmão Branco ensinou. Porque a palavra só vem através de profeta. Então Elias, o Tisbita, foi o primeiro Elias. O segundo Elias foi Eliseu, que tinha puxão dobrada, né? Foi Elias. O terceiro Elias foi João Batista. As pessoas falam, não, que a promessa é para João Batista. Né? Mas João Batista não restaurou nada. E o Elias que viria, como está também em Atos, capítulo 3, versículo 20, 19, 20, 21, fala que viria a restauração de todas as coisas nos últimos dias. Antes de Cristo voltar, teria que ter a restauração de tudo. Por isso que Jesus falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Porque João Batista não restaurou nada. E o mundo não foi queimado após a mensagem de João Batista, não foi queimado. Você pode interpretar que ele torcer do jeito que quiser, mas a Bíblia fala que o mundo será queimado depois da vinda de Elias. Então, se fosse João Batista, a palavra não teria se cumprido. Então, depois de João Batista, teria que vir um quarto Elias que iria restaurar todas as coisas. Né? E Deus iria vindicá-lo com o ministério do Filho do Homem. E o quinto Elias será o Elias lá de Apocalipse 11. Virá Elias e Moisés, e vão fazer aqueles sinais que está aí, de fazer fogo descer do céu. Eles virão para os judeus, porque os gentios, a igreja gentia vai ser arrebatada vai ser arrebatada. Porque Deus não trata com os judeus e samaritanos ao mesmo tempo. Então, antes do evangelho voltar, porque o evangelho vai voltar para os judeus, é a promessa de Deus, o evangelho tem que voltar para os judeus. Mas antes disso acontecer, ele tem que parar de tratar com os gentios. Então ele vai arrebatar a igreja gentia, que ele vai enviar o Elias, porque quando o irmão Branco está batizando ali no ano 33, você estudar a vida do irmão Branco, você vai ver que ele foi um homem de Deus, que foi Elias. Não que ele falou que ele foi Elias, o irmão Branco nunca falou que era Elias, que nem esse rapaz lá de Campinas, né, com aquela placa na costa, eu sou o profeta Elias. Que tolice, o homem de Deus nunca fala isso, eu sou o profeta, eu sou tal coisa, não fala. O homem de Deus não fala, o que fala é as obras. Jesus falou, gente, você não pode crer em mim. Desculpa. Você não pode crer em mim, creio nas obras, porque as obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. Então, o nunca falou, eu sou o profeta Elias, eu sou um filho do homem, eu sou tal coisa. Não. As obras que foi feito através dele, os milhares de sinais, o discernimento dos pensamentos, tudo isso, né, mostrou, deu testemunho e deu testemunho até hoje. O mundo está surdo para o testemunho das obras, dos milagres. Eles podem não ver milagre, nem se compara os milagres que eles veem através de outros pregadores, igual os homens falaram, ele é um pregador igual Terry Osborne, igual o missionário tal, igual fulano de tal. Então eu falei, gente, vocês não estão sabendo realmente. Vocês nunca leram, talvez, a história da vida do William Branco, porque não há nada comparável comparado com os milagres que Deus fez através do William Branco. Não existe nada na história que se compara. Pode estudar 2000 anos de cristianismo. Você não vai ver nunca o ministério, tantos milagres, tantas coisas que foram feitas, como foram feitas na vida de William Branco. Não há nada igual, não há nada parecido com isso na história. Então essas obras estão aí gritando no mundo todo. Essa foto examinada pelo FBI, 2 dias sobre o exame para provar que esse ser é o único ser provado cientificamente. Quando você falava, essa luz está aqui, está ali. É Jesus, o mesmo Jesus que apareceu para Saulo ali no caminho de Damasco, né?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Jesus é um homem. Jesus não é uma luz. Eu sou Jesus quem tu persegues, Paulo. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele foi fisicamente ele foi. Ele foi para o trono de Deus, fazer intercessão, o ministério da intercessão. O ministério de sacerdote. Está com o ministério de sacerdote até hoje. Muitas pessoas sem conhecimento falam que ele deixou o ministério de sacerdote em 63. Mas como? Você encontra a mensagem em 64, 65, no estribo do teu próprio entendimento. Não vou falando que ali era o filho do homem. E ele estava manifestando como sacerdote, ele não era juiz. O juiz, você lê no Apocalipse, ele tira o cinto da cintura e coloca no ombro. Aí ele é juiz. Enquanto ele está com o cinto na cintura, ele é sacerdote, diz a Bíblia. Mas lá em Apocalipse 1 fala que ele estava com o cinto no ombro. Ele não era mais juiz ali em Apocalipse. Ali é a segunda vinda, ele virá como juiz. O cinto no ombro dele. Então, quando ele tirar o cinto da cintura, ele não vai voltar a colocar no ombro mais. Ou melhor, quando ele tirar o cinto da cintura, ele vai colocar no ombro. E depois que ele colocar no ombro como juiz, ele não vai voltar a colocar na cintura como sacerdote, porque a obra sacerdotal vai ter acabado, então. Não vai ter mais misericórdia quando ele tirar o cinto da cintura. Como que ele tirou o cinto da cintura em 63 e 64, 65 ele era sacerdote ainda? Não tem cabimento, tal ensinamento é contraditório, é uma contradição à mensagem. Sai desses grupos que falam que Jesus saiu do trono de intercessão. Esse grupo vai levar você para o abismo. Esse grupo que fala que Jesus já voltou. O Umbanda nunca ensinou que Jesus já voltou, gente. Misericórdia, não tem nenhuma mensagem que a Umbanda fala que esse ministério do Filho do Homem foi a segunda vinda de Cristo. Foi o ministério de Jesus Cristo em carne humana, porque Jesus Cristo ele tinha que manifestar em carne humana na terra, no último sinal. Ele podia vir com o corpo dele, porque o corpo dele está no trono da intercessão. Então ele preparou o Mont Blanc desde o berço. Não deixou o Mont Blanc beber nem fumar. Você viu algum profeta que Deus fez isso? Moisés, Elias, qualquer outro profeta que Deus falou: não bebe, não fuma, não contamine teu corpo. Nunca viu isso, por quê? Porque Deus não foi o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem só foi através de uma pessoa que nasceu através da vida sexual, foi o Mont Blanc. Nem o outro homem nascido de mulher, através do sexo, da vida sexual, Deus manifestou com o Filho do Homem através dele. Nunca. Porque lá no dia de Sodoma ali, aquele homem ali era uma teofania. Apareceu e desapareceu ali para Abraão. E Jesus foi o próprio Deus, nasceu de uma virgem. Ali também foi o ministério do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo. E hoje, através do William Branham, de um homem, nascido através da via sexual. Você vê esse ministério. Então as obras estão aí, gritando e dando testemunho. Olhe para ele, ou escuta esse homem, é minha voz. Deus vem através da coluna de fogo, através de sinais, de milagres, dando testemunho disso. Vem através da palavra, nada de um ensinamento se compara ao ensinamento de William Branham, tão bíblico que as pessoas fogem. O batismo em nome de Jesus Cristo, a ceia com vinho, pão asmo e lava-pés. Não há nada que se compare a isso. Então todo esse testemunho, dando testemunha de que ele é o Elias prometido para o último dia. O corpo dele veio como preparação para esse ministério do Elias dos últimos dias, esse ministério do próprio Senhor Jesus Cristo através dele. Mas ele não era Deus, por isso que ele não ressuscitou. A pessoa acaba esperando ele ressuscitar ali, mas ele não ressuscitou porque ele não é Deus. Ele é apenas o corpo que Deus usou nesse ministério do Filho do Homem nos últimos dias. Ele foi um Filho do Homem, um profeta, através do qual manifestou o ministério do Filho do Homem, o próprio Deus em carne humana, o próprio Jesus Cristo. O Deus, quando fala o Filho do Homem, singular, é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o ministério dele. Através de um Filho do Homem. Um Filho do Homem é o quê? É um profeta, um homem que nasce profeta, com a visão, ele tendo visão desde criança, ao subconsciente junto com o consciente, que sonha estando acordado. Isso foi o Mont Blanc, um profeta, um Filho do Homem, nasceu um Filho do Homem. Mas no ano ali, 49, quando começou a discernir os pensamentos das pessoas,
Ali então foi o dia em que o ministério do Filho do Homem começou a manifestar através dele, como um sinal, ali, discernindo os pensamentos das pessoas. Ali já era o próprio Jesus Cristo, o ministério do próprio Jesus Cristo nesta era. Mas não no corpo dele, porque o corpo dele estava no trono da intercessão. Ele só vai sair do trono da intercessão quando o último eleito for salvo. Ele vai acabar a misericórdia. Então ele preparou o corpo de William Branham, desde criança, para usá-lo nesse ministério da plenitude, né? Da plenitude nesses últimos dias. Então, gente, muitos falsos Elias têm vindo para confundir, como o próprio Jesus, né? Quando Jesus veio muitos falsos Jesus na frente. O diabo acertou até o nome de Jesus em um falso lá, que levou 400 para o deserto, né? Para confundir quando viesse o verdadeiro. Então o diabo sempre envia falsos para antes do verdadeiro vir, e também depois, para confundir quando vier o verdadeiro. As pessoas ficam com dúvida, mas veio tanto falso, como vou saber qual é o verdadeiro? Porque Deus vindica o verdadeiro, não vindica falso. Deus nunca vindicou nenhum falso profeta até hoje, não vai vindicar, porque ele não pode dar testemunho contrário à sua palavra. Ele já vai vindicar um falso profeta. Ele sempre vindica um verdadeiro profeta. Todas as profecias do William Branham se cumpriram. Não teve nenhuma profecia do William Branham que deixou de se cumprir. E assim que se conhece o verdadeiro profeta, né? Deuteronômio 18 fala isso. Quando o profeta falar acontecer, falar em meu nome acontecer, tem temor dele. Então as pessoas inventam muita coisa. Falam, o meu Branham falou que Jesus ia voltar em 77. Ele falou isso. Ele falou, eu predigo, eu não profetizo. Não é Deus que me mostrou isso, não. Eu penso que ele pode voltar e acabar o sistema de Laodiceia, pode acabar em 77, mas não é o Senhor que está dizendo, sou eu que estou dizendo isso. O Umbanda sempre teve o cuidado de falar quando era ele falando e quando era Deus falando. Tudo que ele falou em nome do Senhor aconteceu no pé da letra. E Deus sempre descia ali, né, para vindicá-lo. Então as pessoas podem criticar, falar que ele era falso profeta, mas cadê os sinais Cadê os sinais? Os sinais estão falando. Então, o sinal fala que ele é verdadeiro profeta. E os críticos falam que ele é falso. Você vai ficar com qual testemunho? Você vai ficar com o testemunho das obras que não mentem? Ou com o testemunho dos sacerdotes, dos fariseus, dessa última era? Com qual testemunho você vai ficar? Eu e minha casa vou ficar com o testemunho das obras, os sinais sobrenaturais, o milagre, a palavra que é perfeita. Ninguém consegue refutar o batismo em nome de Jesus Cristo. Ninguém consegue refutar a ceia do Senhor. Ninguém consegue o verdadeiro ensinamento da ceia. Ninguém consegue refutar o verdadeiro ensinamento sobre as mulheres. Eu odeio o ensinamento sobre as mulheres, né? Porque fala que são costume, como se a Bíblia ensinasse costume. Então vem uma hélice no costume. Aí Deus muda e fala uma coisa, depois fala outra, fala, mas Deus não muda, meu Senhor não muda. Malaquias 3:6 fala, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda. Ah, mas ele mudou. Ele nunca mudou, gente. Mas e a graça não mudou? A lei não mudou? Não, ele subiu no monte e falou, como está escrito na lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para a mulher e cobiçá-la, se adulterou com ela no seu coração, ele mudou alguma coisa? Não mudou, ele magnificou, fez milhares de vezes maior do que era antes. O sábado na lei era apenas um dia de descanso. Hoje ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei sábado, descanso em vossas almas, porque a palavra sábado no hebraico quer dizer descanso. Então Jesus é nosso descanso, porque ele era uma sombra, né? E foi magnificado. Hoje é o Espírito Santo que é o nosso descanso. Quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você descansa do pecado, do sofrimento, né? Você descansa de tudo isso, você passa a descansar no sábado, entra no sábado do Senhor. Então, não houve mudança nenhuma, apenas Deus magnificou a lei. Então a graça é o quê? É a lei magnificada, feita milhares de vezes maior do que era antes. Deus abençoe cada um de vocês. Não sei se faltou dizer alguma coisa, mas o que faltou, vamos deixar que o Espírito Santo acrescenta em cada coração. Se faltou alguma coisa a ser dita, né? Vamos orar e finalizar o culto. Senhor Deus, te damos graças por essa palavra, Senhor. Em Mateus 23:34 fala, depois que João Batista morreu ali, Mateus 23:34 fala, eis que eu vos envio o profeta. Depois que João Batista morreu, Senhor. A pessoa fala que não tem profeta mais, as pessoas não têm realmente conhecimento bíblico algum, Deus. Efésios 4:11 fala, eu darei, o mesmo Deus dará
apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, Pai. Então, profetas, o povo não conhece a Escritura. Revela aos eleitos a tua palavra. Vem abrir o entendimento das pessoas, Pai, para captar a sua palavra, ser salvo, porque sem isso ninguém será salvo, sem a revelação da tua palavra, Senhor. Graças te dou, Senhor, os céus da terra, porque ocultaste essas coisas do sábio entendido e revelaste aos pequeninos. No nome de Jesus oramos, pedimos as tuas bênçãos, Pai. Pedimos as tuas bênçãos essa semana sobre nós, sobre a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês.